Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Nossa aula começou. Gostaria de cumprimentar o professor Felipe, nosso tutor EAD, na pessoa do professor Felipe, cumprimentar o professor Emerson e a professora Thalia, que também está aqui, e na pessoa do professor Emerson e da professora Thalia, gostaria de cumprimentar todos os nossos queridos alunos de Campos Lindos e de Arapoema. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez ao vivo, né? Hoje a gente vai ter uma aula que é focada em uma orientação mesmo acerca dos principais pontos que a gente percebeu ali durante a correção do plano de trabalho. E essa aula é importante porque vai proporcionar a vocês que apliquem correções mais pontuais e específicas e assim eleve ainda a qualidade, né? Eleve muito mais a qualidade ali do documento acadêmico que vocês estão produzindo, qual seja o plano de trabalho. É importante destacar para vocês, antes de qualquer coisa, que o trabalho que vocês produziram, a gente não vai apontar coisas como se a gente estivesse aqui falando que o trabalho não está bom. Não, não é isso, tá, pessoal? Eu acho que é importante deixar isso claro. É que, assim, tudo que a gente produz pode ser melhorado, né? Então, assim, o bacana do projeto integrador e dessa interação de vários professores é que quando vocês produzem o trabalho, a professora Thalia dá uma olhada, o professor Emerson dá uma olhada, o professor Felipe também, depois vem eu, o professor Paulo, vem o professor Valtuí, que é nosso professor coordenador. Então, isso vai enriquecendo ainda mais o trabalho de vocês. Então, de antemão, gostaria de parabenizar todos os grupos que postaram o trabalho na data correta, né? Todos os grupos fizeram todos os tópicos do trabalho e assim, eu gostaria de pronto de deixar um parabéns para vocês, porque vocês têm sido alunos extremamente dedicados e a gente aqui fica muito feliz, né, quando a gente tem esse feedback de vocês, quando a gente faz apontamentos de correção, quando vocês procuram um polo, a gente recebe todos os relatos ali do professor Emerson, da professora Thalia, que vocês procuram um polo. Então, assim, gostaria de deixar um grande parabéns aqui em nome do professor Valtuí, do professor Felipe, da nossa equipe de coordenação, que está um pouco mais à distância de vocês, né? Porque vocês têm esse contato aí com o professor Emerson e com a professora Thalia, a gente fica aqui à distância, a gente acaba se encontrando só aqui na aula. Então, gostaria de antemão de deixar parabéns, né? E dizer a nossa satisfação e do reconhecimento que a gente tem. Mas vamos seguir aqui para os principais pontos do plano de trabalho, e eu já queria aproveitar e mencionar a vocês que essa aula não vai ser uma aula muito demorada, a gente vai fazer apontamentos, e ao final dessa aula a gente vai ter um momento para correções. Eu vou utilizar aqui o mesmo modelo que eu utilizei naquela outra aula para ir elucidando, só que conforme a gente for falando dos tópicos, eu vou fazendo alguns apontamentos para vocês irem entendendo, certo, pessoal? Então, com a licença de vocês, eu vou estar aqui, compartilhando a tela. O professor Felipe pode confirmar para mim se a tela vai estar aparecendo aí para todos. Sim. Está aparecendo aí para todos? Pessoal, esse modelo aqui é um modelo do plano de trabalho que não é um modelo de nenhum grupo. Esse é um modelo que a gente colocou na rota para vocês usarem de base. Por que a gente está utilizando esse modelo? Porque o intuito aqui não é expor nenhum grupo, mas é apenas ir fazendo apontamentos para que vocês possam enriquecer ainda mais o trabalho de vocês. Bom, de antemão, todos os grupos nessa parte de cabeçalho aqui foram muito bem, né? Muito bem. Né, todos os grupos colocaram polo, todos os grupos colocaram a modalidade, e aqui eu gostaria de elogiar todos os grupos, porque todas as modalidades, existe a ligação lógica entre essas modalidades e o tema ser abordado. Então, o grupo que vai fazer plantio de mudas, por exemplo, é a ação de conscientização. Ele mencionou aqui que vai ser um mutirão, que vai ser uma ação de conscientização, né, via de regra, e assim, o grupo que foi fazer uma palestra mencionou que vai ser uma palestra, o grupo que está pensando em fazer uma conversa numa mesa redonda com os alunos colocou aqui a modalidade certa. Então, assim, todos os grupos entenderam esse conceito da modalidade e eu gostaria já de deixar os parabéns acerca disso. Alguns grupos tiveram dificuldades com a questão do título, pessoal. E aqui eu gostaria de deixar claro, só um minutinho, aqui, esse outro documento. O título de vocês, pessoal, ele precisa... Tá? Mudou a tela para vocês aí? Tem. Ele precisa representar claramente o objetivo e a área de atuação extensionista. Então, assim, qual que é o objetivo? O objetivo é aquilo que o grupo pretende fazer. Então, assim, ó, a gente vai fazer uma ação de conscientização e um plantio de mudas. Então, esse é o objetivo. E qual que é a área de atuação? A conscientização ambiental acerca do 1014. Não veja que você mostra no título o que você vai fazer e como você vai fazer. Então, alguns títulos precisavam desse ajuste, a gente mencionou nas correções. Né? Tivemos um ou outro caso de títulos repetidos, que não é muito interessante, mas vocês podem fazer títulos, às vezes são trabalhos ali na mesma proximidade, um vai fazer plantio, outro vai fazer recuperação, outro vai fazer coleta,
E aí vocês podem colocar títulos similares, mas não pode ser idêntico, porque cada trabalho tem que ter identificação própria, tá? Dando segmento aqui, pessoal, a gente tem a introdução e a justificativa. Aqui, alguns grupos tiveram uma certa dificuldade, outros nem tanto. Qual que é a questão da introdução e da justificativa que a gente precisa deixar claro, pessoal? A introdução e a justificativa, vocês precisam fazer pelo menos de 3 a 4 parágrafos. Por quê? Porque vocês precisam de... Até vou colocar aqui para ficar visual para vocês. Vocês precisam de contextualizar o problema que o projeto de atividade de extensão pretende abordar. E como é que vocês vão contextualizar esse problema? A contextualização do problema nada mais é do que vocês, por meio do diagnóstico e da percepção que vocês fizeram durante as discussões de grupo, vocês constataram que a comunidade, por exemplo, não sabe a importância da mata ciliar, né? A importância que a mata ciliar tem para os rios, para a preservação, para combater o assoreamento, enfim, para a manutenção da saúde daquele rio, daquele corpo hídrico, né, dentro da temática de vocês, que é o 1014. Então, aqui, vocês vejam que vocês têm a contextualização do problema. Então, vocês fazem uma introdução no município de Campos Lindos, no município de Arapoema, temos tais e tais rios, e contextualizam o problema. Então, assim, um dos elementos que tem que estar na introdução é a contextualização dos problemas, tá? E aí, é importante que vocês façam isso. Alguns grupos, a gente já fez a sugestão. Então, a gente fez a correção e nós colocamos a gente colocou de forma opcional alguns parágrafos. Mas a gente quer que vocês leiam esses parágrafos e ajuste ainda para a realidade do grupo de vocês. Porque como a gente está vendo à distância, nós podemos estar entendendo uma coisa que vocês querem expressar na introdução, mas pode ser que vocês queiram falar algo mais. Então, peguem essa sugestão, a gente colocou essas sugestões para ficar mais visual a correção, para vocês entenderem onde vocês ali faltou alguma informação. Então, é importante que vocês peguem essas sugestões, e é importante que vocês trabalhem em cima dela enquanto grupo, para basicamente deixar mesmo ali dentro da realidade do trabalho de vocês, tá? Outro ponto que é importante, vocês precisam dispor as razões do desenvolvimento da ação extensionista. Que razões são essas? São os porquês vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo por quê? Porque vocês estão preocupados com a questão da mudança climática, vocês estão preocupados com essa questão ambiental, vocês estão preocupados com a falta de conhecimento da cultura oceânica da comunidade, com a falta de conhecimento da importância das matas ciliares, vocês estão preocupados com a falta de conhecimento de determinado grupo acerca da questão do ciclo de chuvas, dos rios voadores, né, da importância dos rios locais, para toda essa manutenção dessa biodiversidade, da vida, do microclima, para as gerações futuras e para as nossas, porque a gente já está sentindo um pouco desse impacto das mudanças climáticas, né? Tem ano aqui no Tocantins que, normalmente, vou citar um exemplo, esse ano a gente, pelo menos aqui em Palmas, não teve a chuva do caju, né? E, via de regra, já teria chovido aqui. Quando eu era menor, aqui sempre chovia, né? E acaba que nem sempre tá da mesma forma. Então, a gente já está sentindo um pouco desses impactos. Então, aqui vocês vão expor as razões dos porquês vocês estão fazendo isso, e aí vocês vão apontar a relevância social. Então, qual é a relevância social? Por que é relevante eu falar de cultura oceânica? Por que é relevante eu falar do ODS 14? Por que é importante eu tratar esse tema ambiental com muita seriedade? Porque a gente está aqui para trabalhar para as próximas gerações, para que a gente tenha uma preservação ambiental, para que o planeta possa se recuperar, para que os nossos rios, né, e a vida marítima, e a vida na água, a vida na terra, possa ser preservada. Então, a gente precisa trabalhar esse tema de extrema relevância, se não for uma das maiores relevâncias que a gente tem nos últimos tempos, conforme a gente vem vendo elementos, né, da academia demonstrando mudanças climáticas, como a gente já mencionou. Então, na introdução de vocês, além de vocês introduzirem a temática, de vocês fazerem toda essa questão, vocês precisam trazer esses pontos chaves. E aí é importante que vocês precisam, e aí foi uma questão que a gente sentiu um pouco de falta, alguns grupos precisam trazer para a realidade local. Isso eu falo como um trabalho todo. Por exemplo, muitos grupos foram falar, por exemplo, de rios voadores, ou, né, da conscientização ambiental de maneira geral, para falar do ODS 14 da cultura oceânica, mas alguns desses grupos não mencionou o município que ele está localizado, não mencionou o município de Campos Lindos, os rios de Campos Lindos, não mencionou o município de Arapoema, os rios de Arapoema, as matas ciliares de Arapoema, as matas ciliares de Campos Lindos, não mencionou a pesca sustentável que ocorre nessa. Então, assim, vocês precisam entender que a atividade extensionista que vocês estão fazendo não é um trabalho de pesquisa, não é um trabalho de extensão. Vocês estão levando o conhecimento para a comunidade de vocês. Então, é preciso de haver um direcionamento
da atividade de vocês para a localidade que vocês estão inseridos, seja em Campos Lindos, seja em Arapoema. A gente sabe que aí tem rios, tem lagos, tanto em Campos Lindos quanto em Arapoema. Então, é importante que vocês releiam o plano de trabalho de vocês e façam puxem um pouco nessa introdução, já falando também da localidade aí de vocês, justificando esses tópicos que eu mencionei. Então, assim, isso aqui foram os principais pontos que a gente observou na introdução, certo, pessoal? Então, é importante que vocês tenham esse cuidado nessa parte aqui. E, claro, eu sempre reforço isso, alguns grupos, pessoal, precisa de um pouco mais de atenção com a escrita, né? Concordância verbal, algumas acentuações. Vocês têm que lembrar que isso é um trabalho acadêmico. Né? Por ser um trabalho acadêmico, ele vai ser analisado por uma série de professores, ele vai ser vistoriado durante o seminário de vocês, né? Durante as apresentações do banner, tudo isso vai ser visto. Então, vocês precisam trabalhar um pouco na questão da concordância verbal, questão da acentuação. Então, assim, tem um pouco mais de esmero quando vocês forem redigir o texto. Comecem com um parágrafo inicial, né? E dali vocês introduzem um assunto, depois vocês desenvolvem, depois vocês concluem, né? Então, assim, façam esse texto mais modelo para que vocês também tenham ali uma escrita um pouco mais formalizada em razão da academia e do trabalho de vocês, né? Então, é importante esses dois cuidados. Aqui no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, eu gostaria de parabenizar a grande maioria dos grupos conseguiu fazer a interligação entre o ODS, aqui a gente tem o 12, mas o nosso é o 14, tá? Esse aqui é só um trabalho demonstrativo, tá? Muitos grupos conseguiram demonstrar justamente essa interligação da temática, no contexto as ações contribuem para reduzir tal. Então, muitos grupos conseguiram demonstrar essa interligação entre o ODS 14 e o trabalho a ser desenvolvido. Isso é muito importante. Um outro grupo teve dificuldade, mas a gente fez o apontamento na correção. Mas só para recapitular para esses grupos que tiveram dificuldade, a nossa temática está lastreada no ODS 14. E é importante que quando vocês explicam brevemente o ODS 14 aqui nesse campo, vocês contextualizem com a ação que vocês estão fazendo, como se fosse uma espécie de link mesmo. Então, vocês façam essa interligação para que vocês possam ter ali maior assertividade e, claro, também pontuar de maneira mais elevada aqui neste campo, porque essa é a ideia, isso é o que se espera. Então, dos critérios avaliativos aqui, esse é um dos que se espera, certo? Bom, passando para frente, a gente tem aqui a questão dos objetivos, né? Objetivo geral e objetivo específico. Eu sempre cito o exemplo da escadinha, porque é muito importante a gente citar o exemplo da escadinha, porque o objetivo geral é aquele objetivo macro do nosso projeto, a nossa principal ideia. Então, se você vai fazer uma ação de conscientização, o seu objetivo geral ele tem que constar a conscientização, e se vai ter um plantio de mudas, uma coleta de resíduos, você tem que constar isso aqui no seu objetivo geral. E no objetivo específico, você vai colocando aquilo que vai te ajudar a chegar no objetivo geral, né? Então, se você vai tratar de uma ação de conscientização, você espera um objetivo específico, por exemplo, promover um maior entendimento da comunidade tal acerca da importância da proteção das matas ciliares, promover um maior entendimento da comunidade tal acerca da diminuição do assoreamento dos rios em função da preservação, promover um maior entendimento da comunidade acerca do ODS número 14. Enfim, vocês vão colocando elementos que vão ajudar vocês a chegar ali no objetivo geral. Isso aqui alguns grupos tiveram dificuldade, outros não. A gente fez os apontamentos ali na correção, mas é importante que vocês tenham esse cuidado aqui, certo, pessoal? E aqui eu gostaria já de mencionar a questão do público-alvo. Por quê? Alguns grupos escolheram um público-alvo muito abrangente. Não é que uma atividade extensionista não possa ter um público-alvo abrangente. Não existe essa normativa, essa regra. Mas cada atividade extensionista tem as suas peculiaridades, né? Cada atividade extensionista tem os seus elementos que precisam ser observados durante a realização ali dessa atividade. O de vocês é que vocês têm um prazo um pouco mais curto, em razão da semana científica, em razão do semestre de vocês também. Vocês têm um semestre para concluir essa disciplina. Então, grupos de público-alvo muito grandes vão demandar muito trabalho na parte de divulgação, na parte de logística, para você convidar, informar essas pessoas todas. Então, assim, é muito complexo. Então, o que a gente recomendou para alguns grupos? Fazer a diminuição do público-alvo. Por exemplo, a gente tem um grupo, eu não vou citar nomes por uma questão, né, o objetivo aqui não é expor, mas é elucidar algumas questões. Teve um grupo que colocou, né, comunidade em geral,
comunidades ribeirinhas, administração pública, colégios, colocou isso tudo. Só que, assim, vai ficar muito difícil. Empresários, foi colocando uma série de parcelas de grupos. Não é que está errado, mas em razão do tempo, pessoal, a gente até recomendou nas correções que se faça uma redução desse escopo um pouco, porque é importante que vocês consigam alcançar esse público-alvo e o tempo de vocês não é tão grande. Então, assim, atentem-se a isso. E aí, falando aqui do público-alvo, eu me recordei de uma questão dos objetivos que eu esqueci de mencionar, que eu vou falar aqui para vocês agora. Então, voltando um pouquinho de onde a gente já passou, alguns objetivos, e algum objetivo geral, um ou outro, eles tiveram um condão um pouco mais de trabalho científico, né? No sentido de investigar, de analisar. E aqui a ideia de vocês não é investigar, não é analisar, mas é expor conhecimento, é promover conhecimento, é construir conhecimento, né? É construir, por exemplo, muitos grupos vão construir cartazes, vão falar de meio ambiente, mas vocês não vão fazer um estudo científico para verificar se a falta daquelas matas ciliares estão efetivamente alternando o ciclo de chuvas na região. Porque isso seria um trabalho acadêmico, um trabalho que faz análise. Então, muito cuidado com esses verbos, porque a ideia aqui não é vocês fazerem um estudo científico de graduação no sentido de análise, mas sim um trabalho de extensão, que é um pouco diferente, como a gente já falou aqui, no trabalho de extensão, vocês não vão produzir um novo conhecimento no sentido de método científico, né? Enfim, de qualitativo, de quantitativo. Vocês vão pegar um conhecimento já disponível e levar à comunidade, né? Claro que no trabalho, no trabalho de extensão, vocês vão utilizar conhecimentos já construídos, né? Então, vocês vão pegar documentos, livros, artigos que vão falar, por exemplo, vamos supor o grupo que vai falar dos isoladores. Ele vai pegar, sim, documentos científicos que já falam dos isoladores e retirar o conhecimento dali e simplesmente replicar para a comunidade. Então, veja que ele não produziu esse conhecimento, ele retirou esse conhecimento já produzido. Então, é importante vocês se atentarem que o trabalho de extensão tem esse condão. E o trabalho de pesquisa tem esse outro condão de produzir um novo conhecimento, né? Então, assim, é importante que os grupos se atentem. Outro elemento nos objetivos específicos, pessoal, que é muito importante vocês se atentarem. Os objetivos específicos, eles precisam ser alcançáveis. Você não pode colocar um objetivo que você não vai conseguir alcançar durante a realização da execução do seu trabalho. Então, por exemplo, você quer fazer uma recuperação ali por meio de plantio de mudas, né, de determinado trecho ali do Rio Araguaia, do Rio Manuel Alves Grande. Não tem como, no seu objetivo específico, você fazer a recuperação inteira de todos os trechos degradados desse rio, porque esse rio tem não sei quantos 1000 quilômetros de extensão. Vocês não vão conseguir cobrir todo esse vasto território. Então, é um objetivo específico, caso você coloque lá, inalcançável e, portanto, errado. Então, você tem que colocar o objetivo específico dentro da realidade do que vocês vão fazer, do que vocês vão produzir. Tá? Então, é só importante, eu lembrei de um outro grupo que teve uma certa dificuldade nessa questão dos objetivos específicos e, portanto, eu mencionei. Eu queria, gente, informar vocês que, se durante a realização da aula vocês tiverem alguma dúvida, né? Estou vendo alguns colegas aqui com a câmera aberta e assim com a cara de meio assustado, podem perguntar, podem falar, que a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês. Hoje é uma orientação dirigida com a tutoria. Então, a gente tem esse formato de aula introdutoriamente, porque eu estou passando alguns pontos que eu acho que é importante a gente mencionar, porque foram constatados durante as aulas. Mas aqui a ideia é um bate-papo, é uma troca de conhecimento. Eu quero que vocês perguntem e a gente vai estar respondendo aqui enquanto equipe também. Certo? Então, fiquem à vontade, é só clicar no íconezinho ali, levantar a mãozinha e vai ser bem tranquilo para vocês fazerem as perguntas, né? O professor Felipe está aqui, pode mediar também, é bem tranquilo, certo? Bom, vamos dar seguimento aqui, então, e aqui a gente entra numa das partes que, assim, a maioria dos grupos tiveram dificuldade, né? Que é a parte de metodologia, né? A parte de metodologia, por quê? Na metodologia do trabalho de extensão, vocês vão, basicamente, planejar o trabalho de extensão. Então, aqui é o planejamento de vocês. Então, vejam que aqui tem um planejamento do diagnóstico, aqui a gente tem as reuniões, a gente tem o planejamento de busca de parcerias, de divulgação, de preparação, a gente tem o planejamento da realização e do relatório final do seminário. Nesse caso aqui é uma oficina, mas esse modelo de metodologia pode se aplicar a todas as modalidades. Então, se você vai fazer um mutirão, uma ação de conscientização, você tem que adequar aqui para a sua realidade.
E o primeiro ponto, pessoal, é que aqui no diagnóstico, muitos grupos não mencionaram o diagnóstico. Ou falaram no diagnóstico assim, fizemos tal diagnóstico, fizemos uma pesquisa na comunidade para saber, por meio de links, de Google Links, né, aqueles formulários do Google, nós fizemos aqui e é isso. Mas, assim, qual que foi o resultado? Né? O que vocês descobriram com esses formulários? Vocês precisam detalhar um pouco mais aqui o diagnóstico que foi feito. Então, nessa parte de diagnóstico, quando você for pegar o seu plano de trabalho, detalhe o resultado do seu diagnóstico. Eu visitei o rio, eu vi as matas, eu vi a área degradada. A gente viu uma série de resíduos sendo lançados pelas pessoas ali na margem, a gente constatou a existência deles. Então, assim, mencionem aqui, porque o diagnóstico, lembra que a gente falou lá da contextualização do problema, lá na introdução? O diagnóstico ajuda vocês nessa questão. Aqui vocês justificam a atividade de vocês, a problemática de vocês está aqui no diagnóstico, certo? Aí eu vou sugerir outra coisa. Peguem esse modelo que eu estou utilizando, esse modelo está disponível na rota da aula 3, na rota da aula 2, se eu não me engano. Peguem esse modelo e utilizem essa metodologia como base. Vocês não vão fazer igual, porque cada trabalho tem a realidade, né? Mas utilizem como base, certo, pessoal? É muito importante que vocês façam isso, porque essa metodologia a gente já desenhou ela bem detalhada, então vai facilitar durante a execução do trabalho de vocês. Bom, dentro do escopo da metodologia, essa questão do diagnóstico, eu acho que ficou claro. Outra questão, muitos grupos, apesar de colocar aqui a questão da etapa 3, não definiu local e data. E vocês precisam fazer essa definição. É o planejamento do trabalho de vocês. Vocês têm que lembrar que o cronograma, para vocês verem, vocês têm que lembrar que a execução da atividade de vocês está aqui, ó, do dia 12 ao dia 29, certo? Então, é importante vocês mencionar que dia 11 vocês vão postar a versão final, vocês se atentarem, e do dia 12 ao dia 24, perdão, não 29, vocês vão estar fazendo a atividade extensionista de vocês. Então, vocês já precisam definir data, vocês já precisam definir local, vocês já precisam definir horário, vocês precisam alinhar isso com a tutoria de vocês, porque a tutoria vai estar presente também, professora Thalia, professor Emerson, e é importante organizar esse cronograma. É importante você definir o local que você vai fazer para você conversar com a pessoa que vai te ceder aquele local. Claro que a universidade pode ajudar você no sentido assim do nosso tutor procurar o local e justificar que é um trabalho, né, para facilitar que vocês consigam os locais. Mas isso tudo só vai ser possível se vocês definirem local, data, horário. Então aqui, pessoal, na metodologia na etapa 3, coloquem local, data, horário, vão lá, verifiquem se vai ser possível realizar, porque se não for possível naquele local, vocês vão ter que escolher eventualmente outro local, e se ficar para a última hora, vai ficar uma agonia, porque aí você não tem local, aí você tem que convidar as pessoas, mas como é que você convida se você não sabe onde vai ser? Então, assim, é difícil, certo? O grupo que vai fazer o plantio de mudas, né, para recuperar a massa ciliar, a coleta de resíduos, né, vocês, inclusive, podem fazer em datas próximas ou na mesma data que os outros grupos em locais diferentes, com evidências próprias de vocês. Cada grupo tem que produzir as próprias evidências, né? Mas vocês têm que começar a definir onde é que do rio ali que eu vou coletar os resíduos, onde é que do rio ali eu vou fazer esse plantio de mudas. É importante que vocês façam isso. Definir local, data e horário. Certo? Divulgação da oficina. Alguns grupos colocou aqui, né, a questão da divulgação e outros não. Aqui vocês precisam, pessoal, detalhar como que vocês vão fazer a divulgação dessa oficina mesmo. Você vai, por exemplo, tem um grupo que vai no colégio para fazer uma ação de conscientização no colégio. Bacana, como é que você vai divulgar no colégio? Aí não colocou, não, a gente vai no colégio, vai buscar parceiro do colégio, ponto. Mas como é que vai ser essa divulgação? Você vai visitar as salas convidando os alunos? Você vai pedir para a direção auxiliar nesse convite também? Enfim, coloquem, detalhem como é que o grupo está pensando em fazer essa divulgação. É importante detalhar um pouco mais o plano de trabalho. Aí aqui na preparação da ação, a gente tem uma questão muito importante, em especial alguns grupos que vão fazer plantio de mudas e vão fazer produção de cartazes, né? Coleta de resíduos. Pessoal, vocês precisam colocar aqui, por exemplo, plantio de mudas. De onde vocês vão tirar as mudas? Vocês vão comprar? Muitos grupos colocaram no orçamento que vai comprar essas mudas. Bacana, mas você vai comprar onde? Essas mudas, né? De onde você vai fazer busca ativa, às vezes você tem vizinhança que produz mudas nativas da região, e vocês podem pegar com eles, vocês podem visitar as casas e pedir doação. Se você conhecer alguma tia sua que tem mudas em casa, se você conhecer algum parente, algum conhecido, algum amigo que faz viveiro de mudas, porque, por exemplo, a minha mãe tem as mudinhas dela lá na casa dela.
Então, se eu tivesse executando um trabalho com plantio de mudas, com certeza eu pegaria uma mudinha lá com ela, 2, 3 mudinhas, né? Então, assim, vocês podem colocar aqui, mas essa muda ela pode ser tanto comprada quanto doada por meio de busca ativa, mas vocês precisam mencionar onde vocês vão conseguir essas mudas, porque não tem como você estar planejando uma ação de plantio de mudas e você não sabe de onde você vai tirar as mudas. Vai deixar para a última hora, isso não está certo, inclusive isso não é condizente à postura de um gestor público. Por isso que é importante a gente trabalhar isso aqui na academia. O gestor público ele precisa estar preparado, ele precisa estar planejando as coisas. Então, no futuro, quando você estiver fazendo a sua gerência pública aí no seu município, aqui, enfim, onde você for trabalhar, eu tenho certeza que você vai ser um excelente profissional e você vai lembrar aqui de projeto integrador, que você vai ter que planejar. Porque na administração pública, vocês bem sabem que a gente planeja o orçamento do ano sequente e no ano anterior, né? Então, assim, tudo tem que ser planejado. Então, planejem de onde vocês vão tirar essas mudas. Detalhe, muitos grupos vão fazer o plantio de mudas e vão fazer também a questão da ação de conscientização junto. Vai ser no mesmo momento? Não ficou claro aqui na metodologia. Vocês vão estar plantando as mudas e conscientizando as pessoas acerca da importância das massas ciliares. Muitos grupos querem fazer uma palestra e o plantio de mudas. Então, você vai fazer a palestra em outro momento e você vai fazer o plantio em um? Não ficou muito claro. Onde vai ser a palestra, onde vai ser o plantio? Vai ser tudo junto? Você vai convidar a comunidade ali para aquele momento de plantio de mudas, vai falar? Então, precisa ficar claro. Questão de coleta de resíduos, pessoal. Coleta de resíduos. Alguns grupos vão fazer coleta de resíduos, né, de descarte que são feitos no rio, que são coletados. Como é que vai ser feita essa coleta? Para onde vocês vão destinar esses resíduos? Vocês vão entregar para a prefeitura fazer a destinação? Vocês vão jogar, enfim, o recomendado é que vocês entreguem para a prefeitura, converse com alguém da prefeitura, em especial a Secretaria do Meio Ambiente, que cuida dessa parte da coleta de lixo, também, pode não ser a Secretaria do Meio Ambiente, pode ser outra secretaria, para vocês terem a destinação dos resíduos. Porque vocês vão coletar os resíduos, né, vão comprar as luvas, inclusive aqui eu já queria fazer um reforço, vocês precisam constatar, quem vai fazer a coleta de resíduos, materiais de proteção, vocês precisam ter luvas de proteção, porque vocês vão estar coletando resíduos, e eles podem ter, né, alguma questão ali, vocês precisam estar protegidos. Sacos de coleta de resíduos, isso tudo precisa ser colocado na metodologia. Luvas de proteção, enfim, vocês precisam estar protegidos para fazer esse tipo de atividade. E, claro, saber a destinação ali daqueles resíduos, para onde é que esses resíduos vão, tá? Então, é muito importante que vocês coloquem isso na metodologia, tá? Outros grupos não deixaram muito claro a questão assim, da palestra, dos temas a serem abordados, ficou muito genérico. É preciso vocês colocarem, por exemplo, a gente tem grupo aqui que vai falar, são alguns grupos que vão falar de rio voadores. Rios voadores. Dentre esses grupos, a gente teve alguns que colocou assim de maneira mais genérica sobre rios voadores, né? A gente até fez a destinação de alguns links para que vocês acessem esses links, para que vocês falem de forma específica do fenômeno, para que vocês tenham conhecimento. Porque se vai ser uma palestra, vocês têm que lembrar que a disposição de uma palestra tem um palestrante. E aí muitos grupos vão convidar um palestrante também para auxiliar o secretário do meio ambiente, para palestrar, não sei. Aí vocês precisam colocar na metodologia, porque isso está muito genérico. Né? Vai ter uma palestra, ponto. Mas como é que vai ser essa palestra? Como é que vai ser o início, o meio? Vai ter momento de perguntas? Quais serão os temas abordados na palestra? Tem que estar colocando. É importante vocês detalharem na metodologia o que se pretende realizar no dia. Certo, pessoal? Então, assim, a gente acabou já falando um pouco da execução da ação, é preciso vocês detalharem como é que vai ser essa execução, né? Em especial os grupos que vão fazer coisas em campo, né? Plantio de mudas, né? Coleta de resíduos, enfim. Esses grupos que vão fazer coisa em campo precisam definir se as ações de conscientização vão andar juntos, vão estar juntos, né, durante aquela realização, ou se for em outro momento, e se vai ser em outro momento, onde será, que horário será, que hora será. Por que eu falo isso, pessoal? Porque vocês têm um cronograma aqui para seguir. Né? Vocês vão ter do dia 12 ao dia 24/9 para executar o trabalho de vocês. Então, é muito importante que vocês já conversem com a tutoria, para que vocês tenham esse detalhamento. Certo, pessoal? E aí, dando seguimento aqui, né? A maioria dos grupos colocou os resultados esperados, tá? A maioria dos grupos colocou os resultados esperados conforme ele tem que ser, mas esqueceu de alguns elementos do trabalho. O que vocês têm que se preocupar aqui nos resultados esperados? O resultado esperado reflete tudo aquilo que você vai fazer, né? Por exemplo, você vai falar do 10-14. Então, se você vai mencionar esse 10-14 para o público-alvo, você espera que no final que aumente o entendimento daquele grupo acerca da importância do 10-14, da cultura oceânica, etc. Se você vai fazer o plantio de mudas, você espera contribuir para
a recuperação da mata ciliar de determinado trecho do rio, né? Enfim, tudo aquilo que você colocou durante o seu trabalho inteiro, que você vai estar fazendo, que você vai estar falando, eu vou falar de mata, vou falar de ciclo de chuva, você tem que refletir aqui. Você tem que refletir aqui nos resultados esperados. E aí eu quero dar uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer o resultado esperado, façam assim, ó, por item. Muitos grupos escreveram parágrafos. Não é que esteja errado, mas por item é melhor aqui, porque quando vocês forem construir o banner e forem apresentar, por item fica muito mais visual, tanto para quem está lendo, para quanto vocês que vão apresentar. Então, façam por item aqui nos resultados esperados, como vocês fizeram aqui, ó, tudo por item, para ficar um negócio mais pontuado. Claro que aqui na introdução não tem como ser por item, aqui também não, porque é um texto, né, mais corrido, né, mais dissertativo mesmo. Mas onde pode ser por item, prefiram, dê preferência por item, porque ajuda durante a apresentação. No cronograma também, a grande maioria dos grupos colocaram todas as etapas. Aqui vocês têm que colocar tudo aquilo que vocês estão planejando, desde o diagnóstico da realidade, lá no início, até a postagem relatório final. Aqui compreende todo o ciclo do trabalho de vocês, tá, pessoal? Vocês vão ajustando aqui, ó, esses xizinhos são as datas, dentro das datas do cronograma. Você tem um período que você fez aqui, que são as ações iniciais, né? A realização da oficina, por exemplo, que nesse caso do exemplo é uma oficina, mas aqui poderia ser a realização da roda de conversa, a realização da ação de conscientização e do mutirão de plantio de mudas, do mutirão de limpeza, etc, etc, etc. Ele tem que ser obrigatoriamente aqui em setembro. Mas por quê, professor? Porque está no cronograma que o período de execução de vocês é aqui, ó, em setembro. Então não tem como esse campo aqui não ser em setembro. Entendeu? Então vocês têm que se atentarem a esses detalhes, mas aqui a grande maioria dos grupos compreendeu também. Mas a gente acaba recapitulando aqui, apenas para se ficou alguma dúvida. A maioria dos grupos também colocou orçamento, e aqui eu chamo a atenção porque eu já falei, muitos grupos colocaram aqui mudas, tantas mudas. Beleza, mas não colocou na metodologia, nem colocou onde vão comprar, onde vão adquirir, certo? Então é importante que... mas a nossa muda vai ser doada, professor. A gente conseguiu, né, 5 pessoas que têm viveiros de mudas em casa, a gente vai pegar mudas doadas ali, umas 20 mudas doadas, 15, não sei quantas. Né? Quanto mais, melhor, porque quanto mais árvores plantadas, melhor. Né? Lembrando que para plantar uma árvore, vocês precisam de ter um adubo, né? Jogar água, etc. Então, se atentem a esses detalhes, mas... nossa muda é doada, professor. Bacana, então coloca a muda, a quantidade, e coloca o 0 aqui. Não custou nada, mas tem que constar aqui no orçamento, ainda que seja sem custo. E aí, as referências, eu gostaria de parabenizar vocês também, a grande maioria dos grupos, acho que compreendeu o conceito de referenciação e citação, né? A gente fez um reforço disso na aula passada, apresentamos os slides com os principais tipos de citação, citação indireta, né? Citação, referenciação de livros, referenciação de sites, referenciação de artigos e outros mais. E muitos grupos compreenderam, as referências foram muito bem, nós tivemos um outro ajuste. Então, assim, pessoal, a gente foi passando aqui tópico a tópico, né, fazendo um grande apanhado ali da questão dos principais pontos, né, dos principais pontos que os grupos tiveram, dificuldades. Mas, assim, em resumo, o que é importante, pessoal, para a gente recapitular, né, de maneira massiva ali, esses minutinhos que a gente está conversando aqui. Tragam o trabalho para a realidade de vocês. Né? Muitos trabalhos estão na realidade nacional, falando de Amazônia. Nós somos na divisa da Amazônia, mas assim, a gente faz parte da Amazônia Legal, inclusive, e algumas partes do estado do Tocantins, inclusive com a questão ambiental da Amazônia dentro do estado do Tocantins. São partes pontuais, mas a gente tem. Mas qual que é o ponto? Tragam para a realidade de Arapoema, tragam para a realidade de Campos Índios, porque a atividade extensionista ela é localizada na região de vocês, certo? Outro ponto, questão de metodologia, pessoal. Detalhem tudo que vocês vão fazer, como é que vai ser, durante o plantio vai ter ação de conscientização, como é que vai ser isso, vai ser no mesmo momento, onde é que eu vou tirar minhas mudas, para onde é que eu vou mandar os resíduos, né? Eu vou produzir cartaz na escola, bacana, onde é que eu vou colocar esses cartazes depois na exposição? Eu vou comprar cartolina, esse cartaz vai ser menor, com papel A4, vai ser com cartolina, né? Vou comprar pincel, de onde é que eu vou tirar isso? Enfim, vocês precisam detalhar mais essas questões, em especial na parte metodológica, que foi onde a gente mais sentiu dificuldade aí na questão do detalhamento, porque vocês serão futuros gestores públicos e quanto mais planejado, quanto mais detalhado, melhor. Então, lembrem-se,
tragam ação para a realidade aí do município de vocês, né? É importante, porque, por exemplo, rios voadores, só para a gente dar um exemplo aqui. Você vai falar de rios voadores, que é um fenômeno maravilhoso, que muita gente não conhece, que são os rios que estão acima de nós. Mas antes de falar dos rios invisíveis que estão acima de nós, que compreende todo o ciclo de chuvas aqui no nosso país, né, que manda chuva para o oeste, centro-oeste, para o sul, etc., que começa todo esse ciclo na floresta amazônica, mas também aqui a gente contribui com ele, é importante a gente falar dos rios locais contribuindo para esse ciclo, né? O rio Manoel Alves Grande, né? O rio Araguaia, o rio... Tem outros rios aí do município de Arapuama que tem o nome lá nos trabalhos, eu acabei que eu não lembrei. Então, lembrem de trazer os trabalhos para a localidade de vocês, e aí falando das questões físicas dos rios locais, das matas locais, enfim, né, de toda essa cultura local aí, determinado trabalho vai falar de uma coisa, determinado de outra, você leva também para uma questão mais regional, né, mas sempre trazendo a importância do local, porque todos esses ciclos ambientais, pessoal, vocês sabem disso, mas todos esses ciclos ambientais, eles partem de pequenas coisas, de olhos de água. Se você passar no Rio Tocantins, no Rio Araguaia, você vai ver aquela imensidão de água, aquele rio gigante. Vai lá na nascente dele para você ver onde ele nasce. Muitos rios nascem numa grotinha e depois viram todo esse rio gigante. Por quê? Porque durante o caminho uma série de outros rios vão né, desaguando nesses rios. E todo o ciclo ambiental de chuva, né, de meio ambiente, ciclo das águas, isso tudo, né, é de pequenas coisas para grandes coisas. Se a gente começar a esquecer as pequenas coisas, as grandes coisas vão começar a ter problema, porque é no plantio de uma árvore que a Maíra vai fazer, que a Joanice vai fazer. Eu estou citando nomes aqui porque eu estou vendo aqui, mas não sei se vocês vão fazer isso. É só mesmo para exemplificar aqui, né? É no plantio de árvores que o professor Felipe vai fazer de uma árvore, que se todo mundo plantasse uma árvore, quantas árvores a gente não teria plantado? Né? Quantas árvores, assim, um ano a gente não recuperava? Entende? Então, as pequenas coisas vão levar ao benefício das grandes coisas. Então, quando forem pensar no trabalho de vocês e aplicar nessas correções, lembre das pequenas coisas e da localidade aí de vocês. Certo, pessoal? Bom, em resumo, a nossa orientação dirigida na parte inicial, ela já acabou, porque a gente já foi passando aqui os principais tópicos para que vocês se atentem, né? Mas eu queria agora abrir para perguntas, né? Se algum grupo tiver alguma dúvida, né? A gente já postou todas as correções nas plataformas, né? Todas a plataforma a mais, né? O nosso sistema AVA, então todas as correções já estão lá. Vocês vão poder estar acessando as correções de vocês. A gente mandou individualmente para cada aluno. Então, sim, tem um líder do seu grupo que ele tem a correção, mas você também tem a correção, todo mundo tem a correção. Então, o estudo está postado lá na nossa plataforma. E se você tiver alguma dúvida, tanto de como acessar essa plataforma, tanto de alguma dúvida da própria correção, você pode estar entrando em contato com o seu tutor presencial, você pode estar entrando em contato conosco, tá? Os tutores presenciais, tanto a professora Thalia, quanto o professor Emerson, quanto o nosso tutor EAD, o professor Felipe, quanto eu, o professor auxiliar, né, o professor Paulo, quanto o professor Valtuí, nós estamos à disposição de vocês, né? Eu queria reforçar mais uma vez que vocês têm sido alunos bastante dedicados, vocês têm cumprido os prazos, vocês têm feito os documentos, realizado os diagnósticos, e por isso a gente está aqui também devolvendo toda essa dedicação de vocês também, estando à disposição, passando esses apontamentos, passando os apontamentos nos trabalhos, para que tudo flua de maneira, tudo flua com excelência, porque a Universidade de Tocantins, para nós, o nosso lema é que cada aluno importa, né, e a gente sempre prima pela excelência, porque a nossa universidade, nosso curso, ele é nota 5, nota máxima, né, vocês já devem saber disso, então a gente prima pela excelência durante a nossa atuação, então a gente está aqui à disposição, então sempre podem nos procurar. Eu vou abrir agora para perguntas e também se o professor Emerson, a professora Thalia, o professor Felipe quiser fazer alguma adição a essa aula, algum complemento, fiquem muito à vontade, tá, professores? Vai ser um prazer, uma satisfação passar a fala a vocês também. Faz fila com as perguntas. Pois é, que a fila... Acho que o pessoal entendeu tudo, né? Eu não sei se eu estou muito bom para explicar ou se eu estou muito ruim para explicar, e aí o pessoal está mais com dúvida. Mas eu espero. Agora não aparece, não. Aí depois vão ficar endoidando. Aí depois vão lá nos fóruns, né? É. Tá certo. Mas assim, faz parte, né? Às vezes assim, a gente ainda está
né, digerindo tudo aqui que foi falado, mas eu tenho certeza que com a atuação dos nossos tutores presenciais aqui, dos nossos queridos alunos, com a dedicação de todos, eu tenho certeza que tudo vai correr bem e vocês vão aplicar todas essas correções, certo, pessoal? Essa aula foi gravada, então se você tiver algum colega que não participou, né, não pôde estar presente, assim, agradecer a presença que a gente teve aqui no pico, quase 43 alunos, né, agora a gente tem 39 aqui, então agradecer a presença de todos, mas passe esse link para o colega de vocês, eu vou estar upando essa aula no YouTube ainda hoje, mas acredito que amanhã o link já está disponível, eu vou estar mandando para o professor Emerson, para a professora Thalia, professor Felipe, e vou estar postando também na plataforma de vocês, tá? Como ninguém teve nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando a gravação, né? Porque ninguém levantou a mãozinha. E vou estar compreendendo que vocês entenderam mais ou menos ali qual que é a ideia, né, dos principais pontos a serem melhorados. Lembrem-se do cronograma, lembrem-se do período de execução da atividade, tá bom, pessoal? Para que vocês possam não passar sufoco mesmo, para que vocês possam deixar tudo organizadinho, deixar o local organizadinho, tá? Deixar ali tudo preparado para que durante a execução vocês possam conseguir adimplir com essa disciplina, e a gente faz tanta questão que vocês consigam. E aqui, para finalizar, eu aproveito para justificar a ausência do professor Valtuí. Ele queria estar presente, mas ele teve um imprevisto, né? Então ele não pôde estar presente, mas tudo aquilo que eu estou falando aqui para vocês foi discutido com o professor Valtuí, foi discutido com o professor Emerson, com a professora Thalia, com o professor Felipe, tudo isso aqui a gente está aqui para tentar entregar o melhor para vocês, tá, pessoal? Então é isso, muito obrigado pela participação de todos, vou estar pausando aqui a nossa gravação neste momento, agradecendo a presença de todos vocês. Obrigado, Moisés, muito